Falar sobre carro elétrico e tudo que envolve esse assunto aqui é recorrente no nosso livrão KBB, mas depois de vários capítulos sobre eles, faltava um para você que se empolga com a ideia de ter um, mas ainda tem dúvidas sobre como de fato é ter um carro elétrico. O que você precisa se preocupar ou fazer para entrar nesse futuro da mobilidade. Se você gosta de carro elétrico e não vê a hora de poder ter um aí na sua garagem, continua aqui comigo para saber como entra nesse mundo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal da KBB Brasil, já aproveita para fazer isso agora. É a sua inscrição que garante vídeos novos para você toda semana. Antes mesmo de pensar em qual carro elétrico você quer comprar ou mesmo alugar por um tempo para você fazer uma experiência, você precisa pensar na sua casa. Ou se você mora em prédio, no seu condomínio. Você pode usar a tomada da garagem para deixar o seu carro carregando, por exemplo? Isso pode parecer até banal, mas casos como os condomínios mais recentes aqui em São Paulo, que já prevêem essa necessidade, por exemplo, são raridade ainda no Brasil. Se você mora em uma casa, as coisas se tornam um pouco mais fáceis. No entanto, você ainda precisa tomar uma providência. A rede elétrica da sua casa tem aterramento? Se não tiver, vai ser necessário providenciar isso. Os carregadores dos carros elétricos não funcionam se não detectarem esse tipo de segurança na rede elétrica da casa. E vale lembrar que em tomadas de 220 volts, um carro elétrico leva até 8 horas para ter uma carga completa. Se for o seu carro de uso diário, basta colocar na tomada à noite e tirar de manhã para poder usá-lo e assim nunca mais parar num posto de gasolina, a não ser que seja para ir na loja de conveniência. Uma alternativa para você que mora em casa é investir em um wall box. As próprias fabricantes costumam vender esses dispositivos no ato da compra dos carros e os preços variam em torno de 6 a 20 mil reais. Nesse caso, a recarga será feita de maneira muito mais rápida e aí você não depende só de colocar o carro à noite para carregar, o que exige menos planejamento da sua parte. E é justamente o planejamento, aliás, um dos pilares na hora de comprar um carro elétrico. Tal qual um carro a combustão, um carro elétrico tem uma capacidade máxima de quilômetros que pode rodar com uma carga. Só que ao contrário do carro a combustão, não há milhares de postos de reabastecimento espalhados por aí e, infelizmente, recarregar um carro elétrico não leva poucos minutos como acontece com um a combustão. Portanto, fique atento à autonomia do veículo na hora de planejar o seu trajeto. Dentro desse planejamento, há diversos aplicativos, até mesmo nas centrais multimídias dos próprios veículos, que indicam pontos de recarga, que em geral são gratuitos. Restaurantes e shoppings são lugares que podem oferecer esse serviço, por exemplo. Por vezes, nesses momentos, com um carregador rápido, você consegue 100, 200 km de autonomia em 40 minutos ou uma hora. Ou seja, enquanto você almoça, a recarga pode garantir que você não seja pego desprevenido. Mas é bem verdade também que qualquer carro elétrico passa de 300 km de autonomia com carga cheia hoje em dia. E essa distância é mais do que suficiente para você usá-lo durante o dia na cidade, já que chegando em casa, à noite, ele vai ficar carregando até estar 100% cheio, prontinho para você usar no dia seguinte. O tipo de planejamento mais minucioso que você será obrigado a fazer é em viagens. Aí sim você vai precisar se certificar de que as distâncias que você tem entre um ponto de carregamento e outro são suficientes para a autonomia do carro. E principalmente, se o local que você vai deixá-lo dormindo oferece algum meio de carregamento noturno. Nessa parte de autonomia você já deve começar a ver as desvantagens, né? Mas se você parar para pensar no seu bolso, a coisa pode mudar de figura. Esqueça a comparação tradicional entre veículos a combustão. Como um carro elétrico ainda é muito caro no Brasil, a gente precisa comparar com veículos que custem valores aproximados. Assim a conta fica mais justa e coerente com a nossa realidade. Nesse caso, o primeiro grande impacto é a manutenção. Um carro elétrico tem menos peças e, apesar de ser mão de obra especializada, oferece menos custos de manutenção, custos mais baixos. E o segundo é o consumo. Nessa parte, a nossa realidade atual facilita ainda mais a comparação, já que os combustíveis estão cada vez mais caros. Por exemplo, se a gente considerar um carro que rode 10 km por litro a gasolina, para ele alcançar 100 km, você precisaria gastar cerca de R$50, considerando o preço do litro da gasolina a R$5. Enquanto isso, um carro elétrico, em média, demanda cerca de 20 kWh para rodar os mesmos 100 km. Se a gente considerar a taxa da Enel em São Paulo, que cobra cerca de R$60 por 100 kWh, para você rodar essa mesma distância num carro elétrico, você gastaria cerca de R$12, considerando 60 centavos por kWh.
Ou seja, o custo é em torno de 70% a menos do que um carro a combustão. Tá aí, esses são os principais aspectos que você deve levar em consideração na hora de decidir comprar um carro elétrico. A gente sabe que essa é uma realidade ainda para um público pequeno aqui no Brasil e a gente já explicou os motivos pelos quais os carros elétricos são caros por aqui. Tem um link na descrição para você assistir esse vídeo e a gente fala mais sobre isso. Considerando a sua rotina, você acha que se pudesse comprar um carro elétrico, você já estaria preparado para entrar nesse mundo? Deixa aqui pra gente a sua opinião nos comentários e não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o like se você curtiu esse vídeo. Valeu e até a próxima!